O navio Titanic, que naufragou há décadas, os seus destroços estão a 4.000 metros de profundidade no oceano. E num passado não tão distante, você viu estas imagens a circularem nas redes sociais que davam conta de que alguns milionários, na verdade, tinham como a missão de ir ver os destroços do Titanic e embarcaram neste submarino e com a missão de ir visitar os destroços do Titanic. Só que o inesperado aconteceu. Eles nunca mais conseguiram regressar. O submarino e todos que estavam a bordo sumiram. O que é que teria acontecido? Hoje eu hei de fazer um experimento que vai ilustrar exatamente aquilo que teria acontecido com este submarino. Mas nós, antes da prática, vamos entender o que é que teria acontecido. A resposta é diferença de pressões. A diferença de pressão é, na verdade, um fenômeno que causa explosão e que causa implosão. O que é que seria essa coisa de pressão? Pressão é nada mais, nada menos que a razão, ou seja, a força que é exercida sobre uma determinada área. Isto sim é pressão. Mas o que é que seria implosão, explosão e implosão? Eu desenhei isto aqui, não está bonito, mas dá para entender. A implosão é quando a pressão interna quando é menor e a pressão externa é maior. Isto é, a pressão externa quando é maior do que a pressão interna. Isto aqui nós temos implosão. Porque aqui a força que é exercida aqui é menor do que aquela que está lá dentro. Então, fazendo com que o objeto se comprima. Ok? Quando é que temos uma explosão? Nós temos uma explosão, na verdade, quando a pressão externa é menor que a pressão interna. Aqui nós temos uma explosão. O que quer dizer, a força exercida lá dentro é maior do que a força que é exercida lá fora. Ou seja, a pressão exercida lá dentro é maior do que a pressão exercida lá fora. E isso causa um boom, explode. Um exemplo prático, que seja teórico, na verdade, aqui falar, seria de um balão, na verdade. Você enche o balão, consegue perceber, ele vai sofrendo aquela elasticidade, mas não para. Por quê? Porque você está a bombar ali ar com uma pressão maior do que aquela que está lá fora, a pressão externa. E a coisa acaba explodindo. Assim como as bombas e muitas outras coisas que acontecem, é na verdade quando a pressão interna é maior do que a pressão externa. Então, esta aqui é exatamente o que nós vamos fazer um experimento concreto para você entender o que é que teria acontecido com este submarino aqui. E quando é que não há implosão e não há explosão? Não há implosão e não há explosão, na verdade, quando a pressão externa é igual à pressão interna. Aqui há estabilidade. Na verdade, a natureza é incrível. Eu não consigo entender. Vamos lá entender só na planta. De como a água absorve água. De como a água absorve água. De como a planta absorve água. Há uma teoria que diz que a mesma quantidade da água que a planta absorve tem que ser a mesma quantidade da água que a planta perde. Ou seja, que perde por transpiração, aquele processo de libertar a água de forma gasosa, e gutação, aquele processo que liberta a água de forma líquida. Então, a água absorve a mesma quantidade, ela liberta. Assim consegue estabilizar. Agora imagina se não tivesse um processo de libertação da água nas plantas. A água só estaria a absorver, estaria a encher e as células poderiam romper. Então isso não acontece porque absorve, liberta e a planta vai crescendo. Então a natureza é mesmo incrível. No fundo do mar, quanto maior for a profundidade, maior será a pressão da água. E no espaço, quanto maior for a altitude, menor será a pressão externa. Ok? E você ali fica com uma pressão interna maior. Mas por que é que nós não morremos, ou seja, não implodimos e não explodimos? Não explodimos no espaço e não implodimos quando estamos no mar. A uma profundidade considerável. Na verdade, isso pode ter... Há muitas explicações, que é...
a presença de gases e líquidos no nosso corpo e alguns tecidos faz com que a gente não sofra uma compressão. Tipo, nós não podemos ser comprimidos ou expandidos. Isso influencia. Mas uma coisa que acontece, se você for de um jeito assim simples, sem nenhum equipamento especial para aquilo, você não vai sobreviver no fundo do mar. Você vai morrer. Assim que você for para o espaço, devido à diferença de pressão, você não vai sobreviver assim, sem uma roupa especial, ok? Um equipamento especial. Você não vai sobreviver, porque há uma diferença de pressão. O que não vai acontecer é que você lá não vai explodir e lá não vai implodir. Só que os órgãos vão sofrer, porque não estão acostumados àquela pressão e você vai acabar morrendo. Mas falar de objetos, na verdade, quanto menos for a resistência do objeto, no mar vai implodir e no espaço pode explodir. Sem mais delongas, nós vamos lá testar o que teria acontecido com o submarino, ok? Vamos lá à prática. E antes, ainda sobre o fenômeno de pressão, eu fiz um vídeo, na verdade, onde apaguei a vela sem soprá-la. E o fenômeno por trás disso aí, você vai se surpreender. Então, eu hei de colocar aqui o vídeo que eu coloquei da vela, que apaguei a vela sem soprar, e eu quero deixar que você explique nos comentários. Aqui está, eu coloquei um pouco d'água aqui, nesta lata. Coloquei a ferver. E depois que eu tirar do fogo, eu hei de virar assim de cabeça para baixo a garrafa, aqui na água. E você vai sentir o impacto que a garrafa vai ter. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas observem. Observem. Esta aqui é a lata que estava ali há pouco a aquecer. Veja. É isso que aconteceu com o destroço. Na medida em que eu ia aquecendo ali, a pressão interna ia diminuindo, ok? E a pressão externa já ficava cada vez maior, a tentar esmagar a garrafa. Logo que eu coloquei aqui, a pressão interna, a garrafa ficou sem pressão interna, então aquele colapso. E este aqui é o resultado. Vocês entenderam, vocês ouviram o som, né? O que aconteceu quando eu coloquei a garrafa na água. Então, é exatamente isso que acontece. Eu acho que se você chegou até aqui, eu acho que merece um compartilhamento.